Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite, irmãos queridos. Eu sou Marcos Naúz, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, e hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre o suicídio, o tema do suicídio nesse mês de setembro, que é dedicado. Nós esperamos estar com vocês nesse horário. Nossa fala deve durar de 40 a 50 minutos, e, como em todo encontro onde a espiritualidade nos acompanha, nós precisamos fazer a abertura, o chamamento, a invocação inicial para que esses bons espíritos estejam conosco aqui. Irmãos queridos, amparadores da Associação Médica Espírita do Maranhão, guardiões, mentores, espíritos afins, nós pedimos a presença de vocês para que estejam conosco durante o momento em que fazemos as reflexões sobre a verdadeira vida e sobre este código formidável de conduta evolutiva universal, que nos pede, acima de tudo, que preservemos a oportunidade recebida de estar aqui, neste corpo físico, para enfrentar os obstáculos necessários ao nosso adiantamento. Que possamos sempre contar com a organização e proteção de vocês e, principalmente, com a boa intuição, para que todos aqui tirem o melhor proveito. Com a autorização de vocês, nós iniciamos agora este encontro. Muito obrigado, que assim seja. Bem, irmãos, suicídio, a colheita do desamor. Por essa perspectiva, nós iremos abordar o tema. Não conseguimos acreditar que o suicídio se estabeleça onde houver um mínimo de amor. Logo, acreditamos que o ato extremo de tirar a própria oportunidade carnal é justamente a falta completa de amor no ambiente, o que aprofunda o esgotamento do amor por si próprio. Esperamos poder contribuir com vocês para as profundas reflexões necessárias ao entendimento de que ao nosso lado pode estar alguém que não se ama mais. Vamos começar. Bem, não vamos esquecer que nós estamos falando de espírita. Não é a nossa intenção abordar a questão por qualquer
perspectiva psicológica ou sociológica, ou psiquiátrica, não sou médico. Nós estamos abordando somente pela ótica espírita, à luz da doutrina dos espíritos. E por essa percepção, a primeira coisa que nós podemos dizer é que o suicídio, ele não resolve a vida. Ele é somente uma desistência, uma quebra de compromissos. Perdoem ter rido desta situação, mas é porque a nossa ignorância do processo nos faz acreditar que ao tirar a vida física, a existência física, nós estaríamos nos libertando de todas as dificuldades, as pressões, as dores que tanto pesam sobre nossos ombros. De fato, ninguém morre. O espírito imortal permanece, com seus outros corpos, excetuando este, mais denso, com o qual viemos aqui experienciar a vida desta vez. Permanecemos, e ainda permanecemos vinculados ao momento do desespero, ao ato de profunda dor, que se repete, às vezes, por décadas. É somente uma desistência, motivada por uma incapacidade de seguir adiante. Nós viemos para cá para enfrentar dificuldades, mas viemos para fazer isto apoiados uns nos outros. As dificuldades existenciais são certamente muito pesadas para qualquer um de nós conseguir suportá-las sozinho. A caminhada evolutiva é uma jornada onde vamos de braços dados uns com os outros, onde um levanta o outro em meio à dificuldade. Ora alguém nos ajuda, ora nós ajudamos outro. A este princípio chamamos de fraternidade, a união de iguais, a união de irmãos, numa caminhada onde somente venceremos juntos. É claro, uns são mais experientes que outros nessa jornada. Uns vão chegar ao destino antes dos outros. Mas todos nós estamos interconectados nesta grande teia de relações que vamos construindo uns com os outros. Em alguns momentos da existência, e certamente já aconteceu conosco em outras vidas, não duvidem, nós nos sentimos perdidos, desconectados, e ficamos desesperados, sem esperança, sem acreditar em qualquer coisa, a não ser sentir novamente a dor que nos pesa o próprio espírito. Haroldo Dutra Dias nos traz a mensagem que reforça o que falamos na tela anterior. Você pode destruir seu corpo, mas não a sua vida. E nos traz uma mensagem de alento. O que tem que passar não é a vida que estamos levando, mas são os problemas pelos quais estamos passando. E esses problemas passarão. Porque tudo passa. Toda dificuldade passa. Nós já desencarnamos inúmeras vezes, somente nesse programa de provas e expiações que estamos aqui, nesse processo depuratório. Nós já nos desesperamos. Bem, nós podemos contar quantas vezes já nos desesperamos nesta vida. Tomando por base a minha própria idade, estou chegando aos 56,
acredito que um grande desespero a cada 3 anos é razoável. Uma grande dificuldade que tenhamos passado. A passagem de um ente querido para o plano espiritual definitivamente, liberando esta passagem carnal, uma dificuldade financeira profunda, um grande prejuízo, onde se acreditou que nada mais pudesse resolver. Só isso me daria, pelo menos nesta existência, aproximadamente quase 20 situações de desespero, uma mais graves, outras nem tanto. Momentos em que a gente pensa estar sozinho. Momentos em que não conseguimos enxergar nenhuma saída. E percebam, em todos esses momentos, somente desta vida, que é aquela que podemos lembrar, em todos esses momentos de desespero, você olhou para o lado e não viu ninguém. Seja porque ninguém estivesse disponível realmente, seja porque o seu orgulho não lhe permitiu enxergar as pessoas que estariam disponíveis para lhe ajudar. Em todos esses momentos de profundo desespero, essas situações foram mais duras se, ao passar por elas, nós nos percebemos solitários com nossas próprias dificuldades e dores. Mas tudo passa. E mesmo esses piores momentos, que cada um agora pode estar pensando em qual é ou qual foi aquele pior momento que já passaram nesta vida. Mesmo esses já ficaram para trás. Porque aqui estamos nós, conversando. E pode até ser que alguém aqui esteja, nesse exato momento, passando por este profundo desespero. Ter o pai, a mãe, um ente querido, um filho desencarnado por motivos desta pandemia, por exemplo. Mas outros já tiveram seus momentos e agora podem estar relembrando. E podemos dizer que tudo passa, porque é o que esta doutrina nos diz. Esta não é a verdadeira vida. Aqui é um momento e um espaço onde depuramos a nossa própria energia ruidosa, onde procuramos nos tornar melhores. Por isso, tantos obstáculos todos os dias. Porque aqui não é o mundo celeste, e aqui não é a vida crística. É um campo de provas, onde vamos nos sair melhor ou pior, a depender de como encaramos. Se quisermos alimentar a ilusão de que podemos ser plenos, que é a nossa confusão com felizes, nesta existência, neste mundo de provas e expiações, aí estamos alimentando em nós mesmos um profundo sofrimento cotidiano. Mas se acordarmos todos os dias sabendo que as dificuldades irão aparecer e que o nosso papel é percebê-las, entendê-las, superá-las na medida das nossas forças, com a ajuda dos outros, aí podemos entender a possibilidade de ser feliz em provas e expiações. Porque nos enxergaremos guerreiros lutando o bom combate todos os dias. Em relação ao tema do suicídio na obra básica, nós podemos citar a questão 943, onde Kardec pergunta se o desgosto da vida
que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. A resposta dos espíritos é muito dura e me faz lembrar o que repito muito: o espiritismo não é para os fracos de coração. Abraçar essa doutrina significa estar disposto a questionar conceitos enraizados profundamente em nossa consciência. Olhem a resposta que os espíritos deram a Kardec. O desgosto da vida, por que se apodera das pessoas? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade, sem ter o que fazer. Falta de fé, sem ter no que acreditar. E saciedade, sem ter o que desejar. Ou seja, quando não estamos preocupados com os nossos problemas, ficamos mais suscetíveis a fazer bobagem. Quando eu não sou útil, quando eu me encontro ocioso, eu desacredito de mim. Eu perco a chama que alimenta a sensação de pertencimento e de realização. Ora, para eu me sentir sozinho, outros já me deixaram sozinho antes. Transportem isso para as crianças e os adolescentes. Situações que estão sendo cada vez mais comuns nos tempos atuais, de depressão até o suicídio. Será que nós conseguimos acreditar que um espírito veio com tanto arrependimento de estar aqui encarnado, a ponto de, em meio a amor e atenção, mesmo assim, resolver acabar com esta existência carnal? Muito provavelmente não, né, meus irmãos? Nós lutamos com isso. Nós assumimos o compromisso de amar esses espíritos quando nós os recebemos em nossa família. E muitos deles são diferentes de nós. Muitos deles têm história conosco. Uma história de muitas dores, de sofrimento, que não relembramos no plano racional, para que não desistamos do desafio assumido. Precisamos dar atenção. Precisamos ouvir, mas ouvir de verdade, que é ouvir pela perspectiva de quem está falando, e não ouvir com a censura de quem já demonstra, antes de falar, que discorda daquilo que está sendo colocado. E nós, enquanto pais e mães, fazemos isso com muita frequência com os nossos filhos. Ouvir verdadeiramente é fazer o que o Cristo Jesus nos ensinou. Esse é o amor. Às vezes é só ouvir e não falar. Às vezes é só apoiar quando achamos que a decisão que eles tomaram não vão auxiliá-los a ter felicidade na vida. Eu só lembro a vocês que nós também já fomos jovens e na idade deles também quisemos fazer as coisas do nosso jeito. Em algumas situações fomos apoiados. Na maioria das vezes, fomos recriminados e impedidos. Quem sabe qual seria o resultado? E, de qualquer maneira, o resultado é para cada um arcar com as consequências. Ninguém pode arcar com as consequências do outro. Mas se você, desde cedo, com seus filhos, fizer o que eu não pude fazer, pois eu não tinha consciência, de estar atento e conseguir conversar e se tornar uma referência de tolerância, de entendimento, de apoio, me parece que isso seria muito difícil que uma criança
que se desenvolveu num ambiente assim não enxergar seu pai e sua mãe como as referências de vida, mesmo diante de todas as dificuldades que possam ter tido em vidas anteriores? Porque se estabelece assim uma confiança, uma cumplicidade necessária à transparência, ao abandono das proteções, para se manifestar na presença um do outro. Espíritos que se reconhecem e se respeitam, mais do que tentam moldar o outro ao seu mundo. Ociosidade, falta de fé, saciedade. Em relação à falta de fé, a desconexão com qualquer princípio de uma existência além desta vida. O mundo hoje se encontra no auge de sua tendência materialista. Tudo é feito para nos proporcionar os pequenos prazeres da existência carnal. E quando somos jovens, nos sentimos imortais, super-homens e mulheres maravilha. É preciso que o tempo passe para que nós comecemos a dar atenção às perguntas existenciais relevantes. De onde eu vim? Para onde eu vou? Enquanto eu não entro na reflexão profunda dessas três questões, eu me sinto imortal no corpo físico. E tudo que me importa é a busca dos prazeres, das pequenas sensações carnais, logo esquecidas. Esse desgosto da vida nos revela a fuga das vicissitudes, a fuga dos obstáculos. E tem uma passagem que é muito interessante: é preciso ter coragem para viver qualquer vida. Coragem é uma aquisição moral que aqueles que já têm a verdadeira coragem certamente desenvolveram ao longo de várias existências. Não é algo que conseguimos a partir de uma só. A coragem é a expressão do espírito que já não tem mais medo da dificuldade, que já não teme mais passar por situações ruins. É do espírito que já se tornou um realizador de sua própria existência todos os dias. O verdadeiro corajoso é aquele que sabe que, mesmo sem posses materiais, é capaz de produzir o seu sustento para o dia e de encontrar o seu abrigo para a noite. Nós não sabemos dizer quantos de nós já podem ser assim considerados. Desistir é fácil. Persistir é difícil. Seguir adiante quando todos caíram é para poucos. Mas é a jornada de todos nós. Basta nos lembrarmos do exemplo de Jesus de Nazaré entre nós. Acredito que não estejamos no nível dele. Se assim fosse, não estaríamos mais neste planeta de provas e expiações. Mas a passagem dele veio nos ensinar o que era possível. É preciso ter coragem para viver qualquer vida, não somente uma vida de dificuldades materiais. Todos os encarnados, até aqueles que possuem bens materiais em profusão. Todos que estão encarnados em provas e expiações passam por suas dificuldades. A maioria delas sem falar para ninguém.
Vamos abordar agora quais são, segundo o Espiritismo, as consequências para um suicida. O suicida sempre se arrepende. Ao longo de reuniões mediúnicas e das experiências e da manifestação de irmãos suicidas, nós chegamos à percepção de que muitos se arrependem antes mesmo de consumar o fato. Os que se atiram das alturas se arrependem antes de cair no chão. Os que se enforcam antes de lhes faltar totalmente a respiração. Os que se atiram para se afogar antes que a água os impeça de respirar novamente. E o pior, esta sensação fica se repetindo de forma cíclica, se transforma em culpa. E o espírito se perde em meio à sua própria fixação. Demorará a conseguir se perdoar. E este é o ponto que mais atrapalha os espíritos que estão em recuperação de suicídios. O auto-perdão. Enquanto não se perdoam, vão percebendo a decomposição do próprio corpo, porque estão imantados a ele. Porque não conseguiram a ajuda para o processo de afastamento, de desligamento, e se encontram próximos. Se encontram ali porque ali querem estar. Além disso, são produzidas sequelas no perispírito. O corpo perispiritual, nosso corpo energético, ele tanto influencia o corpo físico quanto ele recebe os impactos dele. Nós trazemos nesta vida dificuldades em nosso corpo perispiritual que não estão necessariamente presentes no corpo físico, mas podem se manifestar ao menor sinal de invigilância. Eu, por exemplo, tenho problema em meus pulmões perispirituais. Tive a oportunidade de receber essa informação por um médium. Mas meus pulmões do corpo físico não têm nada. Mas e se eu nessa vida tivesse fumado? E se eu tivesse passado por situações... O que provavelmente poderia ter acontecido com ele? A depuração natural dessas manifestações que estão no meu corpo energético se refletindo no corpo físico, por meio de algum tipo de doença grave, até mesmo um câncer. Ou seja, nesta existência, nosso comportamento também causa mazelas. A matriz energética, a matriz perispiritual, que irá permanecer e gerará um novo corpo na próxima reencarnação. As consequências são graves. E elas estão mencionadas aqui para que aquele que se sente deprimido e que agora pensa que esta é a única forma de resolver as dificuldades da vida, abandonando o seu projeto existencial, que pense em 2 vezes, que pense em 3 vezes, que pense em 5 vezes, antes de se entregar a este processo, que tem profundas consequências pós-ato. Não somente aquilo que possamos imaginar, mas principalmente o inimaginável. Um entendimento que eu formei ao longo do trabalho com espíritos suicidas em reunião mediúnica, eu quero compartilhar agora com vocês. O maior
problema que o espírito suicida tem é a alimentação do processo de culpa. Enquanto o espírito já esclarecido entende que culpa é um processo de autopunição e que não o recoloca na escala evolutiva. Enquanto ele não trocar este sentimento por um conceito que chamamos de responsabilização. Por tudo que nós fizemos, nós não devemos nos sentir culpados, mas devemos assumir as responsabilidades, o que impacta em futura reparação, em entendimento de quem somos, em necessidade expiatória para que não repitamos o ato, e processo reparador, para curar o que machucamos, reparar o que destruímos, iluminar quem colocamos na escuridão. E tudo isso nos será oportunizado para frente, quando estivermos prontos. O Cristo Jesus dizia: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Nós não podemos esperar da espiritualidade que ela seja sádica conosco, que ela tenha prazer em nos fazer sofrer. O passar por, o sofrer uma determinada situação que causamos em outra é o caminho que podemos aprender a não repetir os nossos atos. Uma outra coisa que fica muito forte na consciência de quem toma a ação de tirar a própria vida carnal é um processo de responsabilização de outros. Quando o espírito se liberta desse processo do autossofrimento e da autopunição, é natural que ele comece a responsabilizar os outros pelo que acontece, gerando ou continuando um processo obsessivo que se transforma também em um processo de vampirização, que é o desejo de sugar as energias do pretenso causador, tenha ele sido causador ou não, a ponto de fazer com que este também desista da própria vida. Para o espírito que desencarnou por suicídio, para o espírito encarnado que se encontra depressivo e cogita o suicídio, ambos precisam estar com os outros. Ambos precisam se sentir úteis, tanto lá quanto cá, para resolver o desamor profundo que existe em nós. Bem, agora para os encarnados. Apenas uma reflexão sobre o caminho para o suicídio. Lembrando que o tema da nossa palestra é suicídio, colheita do desamor. E vocês percebem que nós estamos advogando, estamos veiculando uma proposta de que o suicídio é fruto da falta de amor no ambiente, a ponto da pessoa deixar de ter amor por ela própria. Primeiro, uma negação da sociedade. Hoje está cada vez mais difícil nós lidarmos com as frustrações, principalmente para os jovens. Lembram lá? Ociosidade, saciedade, somada à falta de fé. Seja na família, na escola, os processos de bullying, no trabalho, a falta de oportunidades, a crítica excessiva, a incompreensão no meio familiar, que faz com que se calem com o tempo e não falem mais. Esse processo de negação coloca o encarnado em auto-isolamento.
Não que ele tenha inicialmente desejado se isolar. Ao não encontrar voz, ao não conseguir interagir, ele vai se fechando aos poucos e entra em auto-isolamento. Incompreensão do seu papel na novela da vida. Todos nós temos um papel. Aliás, inúmeros papéis. Mas quando não identificamos nenhum, começamos a pensar do que vale a pena estar aqui. Eu não sou útil para ninguém. Eu não sou útil em lugar nenhum. Eu apenas fico repetindo os dias. Terceiro, sofrimento por não ser aceito, respeitado e querido. É o que todos desejamos. Queremos que as pessoas nos aceitem. Queremos que elas nos respeitem. Queremos que elas gostem de nós. Progressivamente. Primeiro, eu quero ser aceito. Eu quero me sentir parte da família, parte do grupo social, parte do ambiente de trabalho. Eu quero me sentir parte, incluído. Depois, eu quero que as pessoas respeitem o meu papel naquele grupo. Porque se eu estou incluído, eu tenho um papel. Então, eu quero que as pessoas respeitem o meu papel. E, por último, e se possível, que elas gostem da minha presença ali. Não são somente os suicidas que sofrem o descompasso entre essas três situações. Todos nós sofremos. Alguns se encontram mais fortes que outros. Alguns que não estão tão fortes assim se encontram apoiados. Mas outros ainda, que não estão fortes, também não se encontram apoiados por ninguém. A negação de si, a descrença de tudo, o vazio existencial. Percebem o caminho? Acho que nesse momento todos nós já somos suicidas nessa sequência aí, né? Agora nós estamos em negação, não acreditamos em mais nada, não tem mais amor dentro de mim. O último passo qual é? Eu desisto da vida como forma de interromper este sofrimento. Esses 5 passos eu fiz questão de demonstrar aqui para vocês, para que todos se sentissem como um suicida. E assim pudéssemos perceber o que poderíamos fazer de diferente para as pessoas próximas a nós. Bem, qual é o estado de um suicida? Em desespero silencioso, emocionalmente falando. Em depressão, em subjugação, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, a pessoa que se acha em profundo desamor por si própria, num vazio existencial indescritível. Vibra as energias mais densas que existem. Começa nela o desespero. Começa nela o desapego pela própria vida. Mas não demora para estar com os outros desencarnados, que se sentiram e se sentem da mesma forma ainda. A conexão é rápida. Não precisa estar perto fisicamente. É o estabelecimento de sintonia vibratória. Eu costumo dizer que acredito que todas as pessoas podem pensar em tirar a própria existência carnal, que podem se preparar para realizar o ato. Mas não acredito que, no momento de fazê-lo, ainda estejam sozinhas. Do mesmo jeito que precisamos dos outros para amar, precisamos dos outros para não amar.
Ação e inação dos outros definem os horizontes que se formam para todos nós. O amor e o desamor, foi o que acabei de falar. As energias que dão sentido à existência e a falta delas que nos levam ao vazio. Entenda o amor como um combustível que nos faz rodar o dia. Quando o tanque está ficando vazio, o carro não anda mais. É preciso encher o tanque novamente. E como é que nós enchemos esse tanque? É interessante porque você não consegue encher o próprio tanque. Você só consegue encher o tanque do outro. E alguém precisa encher o seu. O papel de amar é aquele que nós temos que aprender. E o de ser amado é a consequência de quem ama incondicionalmente. O papel de encher o tanque vazio dos outros pode ser desempenhado por qualquer um de nós. E ao nos colocarmos nessa teia iluminada do amor, não duvidem, outros estarão enchendo o nosso tanque todos os dias. Esta é a promessa do amai-vos uns aos outros que o Cristo nos fez. E que temos tanta dificuldade. Bem, o antes e o depois do suicídio. No caso do encarnado e no caso do desencarnado, o próprio e os seus familiares. No antes, o que nós podemos fazer para evitar um suicídio? Implantar ações fraternas no nosso ambiente. Realizar coisas com os outros. Atividades em que possamos estar juntos. Às vezes uma família está ao redor de uma mesa num restaurante, cada um no seu celular. Não há nada coletivo ali. Ação fraterna, estar com os outros, estar com a sua família e, quando pronto, estar com os outros que precisam, no processo de amar. Para os familiares, cumprir a promessa do amor que fizeram. Não acordamos antes de vir? Esse acordo é um acordo de amor. É um acordo de dar atenção, é um acordo de ouvir, é um acordo de proporcionar condições para a plenitude da vida. Isso é amor. Cumprir a promessa. No depois, com o suicídio já cometido, para o suicida, o Espiritismo trabalha o esclarecimento para o auto-perdão. É o primeiro passo. Sem auto-perdão, não tem jornada de recuperação. E para os familiares, o Espiritismo oferece o consolo para liberar a dor. O Espiritismo acolhe essas famílias. Apresenta para elas que tudo passa. Que as pessoas efetivamente não morrem. Que os espíritos são imortais. Em alguns casos, alguns centros recebem mensagens de consolo para esses parentes em desespero. O Espiritismo, enquanto uma comunidade de apoio, consolo e esclarecimento, consegue fazer bem o seu trabalho para o desencarnado suicida e para os seus familiares. Para o desencarnado, nas mediúnicas, para os familiares, no acolhimento no centro. Mas no antes, só a própria família, só o próprio ambiente de trabalho, só os próprios colegas na escola podem transformar o ambiente e evitar essa escassez de amor que impera entre as pessoas hoje. Eu vou apresentar para vocês agora 4 conceitos que demonstram que o amor é o único tem-que da vida. Os outros é o tem-que, sabiam?
A gente olha para alguém que não está fazendo o que nós gostaríamos e a gente diz o quê? Você tem que melhorar. Você tem que limpar isso que você suja. Você tem que se dedicar aos estudos. Você tem que arrumar um emprego. No emprego, você tem que entregar no prazo. Você tem que ajudar o outro. Você tem que parar de reclamar. Na escola, você tem que tirar uma nota boa. Você tem que se vestir de uma outra forma. Você tem que deixar de reclamar com aquele outro. Nós vivemos o mundo do tem que. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é que o único tem que existe é o amor. E vamos colocar aqui. Várias são as orientações de fundamentação psicológica, psiquiátrica e até sociológica. Mas a diretriz espiritual nos fala simplesmente de amor. Amor verdadeiro, como nos é pregado pelo exemplo vivo do Cristo Jesus. Importar-se com o outro como parte de si próprio. Amar uns aos outros como a si mesmo. Ninguém vem à vida física com a programação do suicídio. Não existe programação de suicídio. Existe programação para evitar o comportamento suicida, se você trouxer isso de outra existência. Mas com as fraquezas morais, aquilo que ainda não temos enquanto espírito, e fragilidades emocionais trazidas da existência milenar. É aí onde caímos. A nossa falta de fortaleza. Por meio do amor, pode o ser obter equilíbrio emocional e forças para lidar com seus defeitos morais. Não somos perfeitos. Ninguém é. E se não conseguirmos suportar a carga das imperfeições, é porque nos vimos sozinhos. Muitas vezes com alguém próximo se apresentando como perfeito e apontando o tempo inteiro, dia após dia, os nossos defeitos. Muitas vezes aquele que deveria nos amar é justamente quem acaba nos colocando para baixo o tempo inteiro. Para quem quiser auxiliar um suicida em potencial, porque eu tenho certeza que após esse nosso encontro você já está sabendo detectar quem está depressivo até em situação potencialmente suicida. Quer ajudar? Ofereça uma ocupação útil, fraterna. Um jogo, assistir TV junto, passear, fazer qualquer coisa. Estimule o autoconhecimento e o sonho, alimente nessa pessoa que ela pode, que ela é capaz, que ela pode realizar os sonhos. Estimule, se os sonhos desapareceram, que essa pessoa volte a sonhar. Sonhe junto com ela. Se ofereça para fazer alguma coisa que a permita crescer. E por último, e o mais importante, ame, energize o outro. Encha o tanque do outro. Ame. Elogie o que tiver para ser elogiado. Apoie onde a pessoa deseja colocar as suas energias mais nobres. Esteja disponível para ouvir quando for necessário. Isso é amar. Ame. Meus irmãos, eu faço questão agora, perto do fim, de ler para vocês uma interpretação do texto de Caroline Santana da FEB. Suicídio, por que não cometê-lo? Primeiro, o corpo físico é uma concessão, é um empréstimo divino, não somos donos dele. Nos foi oferecido para a experiência carnal. Não temos o direito de dispor dele. Sou responsável pelos meus atos. Tudo que eu fizer tem consequência. Não há nenhum jeito de encerrar nada. Toda escuridão será dissipada, é uma questão de tempo, ou seja, tudo passa.
Todo momento difícil, por mais difícil que seja, vai passar. Há sentido na vida a ser descoberto, nada é por acaso. Nenhuma dificuldade que a gente esteja passando é uma punição. É uma oportunidade, é uma experiência, há aprendizado em toda dificuldade, para nos tornarmos melhores. As dificuldades existem para que nós as superemos. Nunca estamos sozinhos, só existe o autoabandono. O Cristo diz que quando você achar que não tem ninguém, nunca duvide que Ele estará com você. Pedir ajuda não é humilhação, é falta de humildade. Só isso daria uma fala inteira. A diferença entre humildade e humilhação. Muitas vezes não pedimos ajuda porque temos o temor de nos sentir humilhados. Na verdade, o que nos falta é humildade. Quando eu preciso de ajuda, eu tenho que ser humilde. Meu orgulho é a primeira coisa que eu tenho que engolir. Não consigo acabar com a vida, porque a morte é uma ilusão. O espírito é imortal. Fraternidade antes de tudo, meus irmãos. Eu espero que todos nós tenhamos conseguido refletir um pouco mais sobre as situações em que inconscientemente da depressão e do suicídio dos outros, para que possamos alterar a nossa percepção, modificar a nossa postura, amar mais e abandonar menos, porque é para isso que nós estivemos aqui. Eu agradeço à Associação Médica Espírita do Maranhão pela oportunidade de trazer essa fala a vocês, que possa ajudar a todos aqueles que estejam em necessidade de ouvi-la. Neste momento, para encerrar o encontro de hoje, nós vamos fazer a nossa vibração final. Irmãos queridos, nós somos agradecidos pelo amor incondicional que vocês têm por todos nós. Nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui, intuídos por vocês, para trazer essa fala aos nossos irmãos que precisam ouvi-la. Que o amor se faça entre nós, como assim disse o Cristo. Que a luz dele ilumine os caminhos de todos, para que todos os dias, ao nascer de cada novo dia, possamos perceber a riqueza que recebemos de reencarnar mais um dia. A chance que temos de dizer nos olhos do outro o tanto que amamos, de pedir perdão pelo que machucamos, de auxiliar onde nos é possível, de viver como um espírito em evolução verdadeiramente. Irmãos, que esta noite tenha sido de luz e de amor para todos nós. E agora, com a autorização de vocês, nós encerramos este encontro. Muito obrigado. Que a paz do Cristo esteja ao nosso alcance hoje e sempre. Que assim seja.